quarto tópico fala sobre fundamentado na rocha. Como a fé que Paulo tinha em Jesus estava estabelecida, é impressionante aqui quando vemos que uma pessoa que teve uma conversão tão recente, ele já estava com a fé na rocha. Essa pergunta é muito interessante, né? Paulo escrevendo aos Gálatas 1, 11, 12, que está na nota, né? Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E a nota é muito interessante. Foram as instruções recebidas do próprio Deus que levaram Paulo a advertir e admoestar os Gálatas de maneira tão solene e decisiva. Ele não escreveu com hesitação e dúvida, mas com a certeza de uma firme convicção e total conhecimento. Então veja bem que a fé de Paulo estava estabelecida numa firme fé em Deus. Amém. Além daqueles primeiros passos, as primeiras instruções que ele recebeu lá de Ananias, né? Pelo menos está revelado na Bíblia, mas a grande revelação das verdades pelas quais Deus iluminou a sua mente, inclusive para escrever cartas inspiradas. Exato. E ter aquela comunhão e aquela experiência muito pessoal com Deus, foi através de uma convivência com Cristo, né? Pela fé. Então Paulo escreveu isso com muita certeza, né? Que a fé que ele manifestava, aquilo que ele falava, não provinha de homens, mas do próprio Deus. Amém. A segunda parte dessa pergunta diz assim: embora não possamos ter tido um encontro visível com Cristo, como ocorreu com o apóstolo, no que nossa fé deve estar firmada, alicerçada? Agora passa para nós nessa questão. É muito interessante que a lição tanto aborda a pessoa que estamos estudando, no caso a vida de Paulo, né? E também as perguntas agora vêm também a nosso respeito, né? Certo. E diz aqui: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Cristo, de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé ao único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. E tem um amém, né? Mas vamos aqui à nota, né, que é muito interessante também. Diz assim: a energia criativa que trouxe os mundos à existência está na palavra de Deus. Essa palavra confere poder, gera vida. Cada ordem é uma promessa. Quando é aceita pela vontade recebida na alma, traz consigo a vida do infinito, transforma a natureza e recria a imagem de Deus. Então, irmão Joel, aqueles irmãos que assistem este vídeo, né? Então, como é que nós podemos também ter uma experiência semelhante à do apóstolo Paulo? Embora não tenhamos, né, aquele contato, né, tão direto como Paulo teve com Cristo. Isso. Nós o temos através da sua palavra. Amém. Né? Amém. Lendo a palavra, meditando na palavra, né? Exato. Então ali a nossa fé pode ser transformada também, né? E a nossa fé é alicerçada. Só uma pergunta, pastor. Esse mistério que foi revelado é uma coisa muito linda, não é? O mistério é o evangelho, né? Justamente. Né? Ali Paulo, o mistério que teve oculto desde tempos eternos foi o plano da redenção e que se manifestou, né? Através da graça, né? Até então seria só para os
conforme os judeus achavam, era só para eles. Mas aí agora foi estendida aos gentios também, a nós também. Faz parte do mistério, né? Faz. Amém. Porque o mistério é o Evangelho, né? Exato. O Evangelho de Deus agora revelado a nós. Né? Amém. Isso. A pergunta B. Por que Paulo enfatiza a transformadora experiência envolvida no seu chamado? O verso diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Essa pergunta aqui é interessante, ela tem dois aspectos, né? Isso. Primeiramente, Paulo mostra o poder da graça na vida e ele mesmo apresenta a sua experiência, né? Exato. Ele diz: olha, irmãos, no passado eu fui isto, né? Fui perseguidor da igreja, né? Era muito zeloso no judaísmo, né? Mas agora, né, que Deus, Cristo se revelou a mim, então a minha vida, né? A minha vida foi transformada, né? Amém. Por esta graça. Isso. Né? Há um outro detalhe também, que alguns ali na Galácia e talvez outras regiões de Paulo pregava, eles colocavam em dúvida o apostolado de Paulo, certo, pelo fato dele não ter sido assim discípulo direto de Cristo como os outros 12, né? Exato. Então ele agora mostra que, embora ele não tivesse, né, andado com Cristo, mas o seu chamado para o apostolado foi um chamado de Deus, foi um chamado divino. Olha aqui com uma nota interessante, que no esforço para reconquistar a confiança dos irmãos da Galácia, Paulo reivindicou com habilidade a própria posição como apóstolo de Cristo. Ele se declarou apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Ele não recebeu comissão da parte dos homens, mas da mais alta autoridade no céu. E sua posição havia sido reconhecida por um conselho geral em Jerusalém. Amém. Então, aqueles apóstolos que haviam estado com Jesus, reconheceram o chamado divino em relação a Paulo e aceitaram Paulo agora como também um apóstolo de Cristo. Depois a nota continua, concluindo, diz assim: não foi para exaltar a si mesmo, mas para engrandecer a graça de Deus, que Paulo apresentou assim aos que lhe negavam o apostolado, a prova de que em nada foi inferior aos mais excelentes apóstolos, né? E diz mais, aqueles que tentavam a menosprezar-lhe a vocação e obra estavam lutando contra Cristo, cuja graça e poder se manifestaram por meio de Paulo. Então Paulo apresenta aqui, nessa pergunta, é muito interessante, dois aspectos importantes: a graça que transformou a sua vida e o chamado divino para o apostolado. Amém. Olhando assim a experiência de Paulo, eu creio que todos nós que estamos nessa verdade, nós temos a nossa própria experiência. Sim, exatamente. E no momento exato, assim, nós podemos chegar e estar testemunhando perante a igreja. Isso, as bênçãos que nos trouxe à luz. Na luz, né? Não é verdade? Isto, o que éramos e o que somos pela graça de Deus. Justamente. Né? Exatamente. Testemunho pessoal, né? Isso. Amém. Amém. Deus abençoe.